Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando e começando mais uma semana de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Espero que a sua semana tenha sido assim maravilhosa, seu final de semana na verdade, né? Tenha sido aí maravilhosa, espetacular, principalmente com muita saúde. Começando mais uma semana de vídeos aqui no canal. Agora pra gente trazer esse nosso primeiro vídeo desta segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. A gente tá por aqui para trazer muita coisa boa para você. E tem Série B de Campeonato Brasileiro, tem Série C, tem Série A do Brasileirão pegando fogo, a reta decisiva do Brasileirão da Série A. Briga pelo rebaixamento afunilou de vez, né, rapaz? O Santos venceu o Vasco na Vila Belmiro, aliás, atropelou o Vasco na Vila Belmiro. Tivemos o Flamengo voltando a vencer no Campeonato Brasileiro, venceu o Bahia no sábado pela rodada 25 do Brasileirão. A gente traz já mais informações sobre esse confronto aí do Flamengo também. O clássico paulista, o tricolor paulista, o São Paulo venceu o Corinthians. E os demais jogos, o Palmeiras na perseguição aí do líder Botafogo, tropeçou na rodada, colocou um time totalmente reserva, né, contra a equipe do Bragantino e perdeu de virada, e a gente fala já desse confronto também. Hoje é dia do Botafogo, né, o líder Botafogo entrar em campo. Se o Botafogo vencer, ele abre 9 pontos aí do segundo colocado, novo segundo colocado, que agora é o Bragantino. O Bragantino que com a vitória sobre o Palmeiras ultrapassou mesmo e assumiu a segunda colocação. Botafogo joga pela liderança e o Goiás joga para sair da zona do rebaixamento. A gente fala detalhes já para você. Mas antes, deixa o seu like, a sua curtida, mais conhecido como curtida, né? Também o seu comentário, tem um espaço aqui para você comentar sobre os nossos assuntos. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí no canal Cristiano Santos Radialista. Vá lá no sininho de notificações e marque todas, para que o YouTube possa te avisar aí sempre que subir um vídeo novo aqui no canal. Vai chegar mensagem no seu e-mail ou no seu celular te avisando aí que tem vídeo novo aqui no canal. Aí você corre para cá para assistir os nossos vídeos. Espera só um pouquinho que tem 2 recados para vocês: Porções e Bolos da Linde, também Cristiano Santos, e depois tem ela, né, a nossa tradicional vinheta. E aí sim, a gente volta para trazer todos esses assuntos para você. Segura aí que eu volto já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde.
de volta aqui no canal Cristiano Santos, radialista, pra gente trazer notícia, trazer informação pra você. Pois é, fala de vôlei, o Brasil sofre, mas vence República Tcheca no pré-olímpico de vôlei. A seleção brasileira de vôlei venceu a República Tcheca no pré-olímpico de vôlei masculino. Ontem, mais conhecido como domingo, a vitória por 3-2 veio depois de uma virada no tie break em partida aí, né, rapaz? Perdia aí por 13-9, na verdade o Brasil perdia por 13-9, né? E foi buscar. O Brasil chegou a estar vencendo por 2-1, mas deixou a vitória escapar para o set final. Com muitos erros aí de saque e falhas na recepção, a equipe brasileira contou aí com destaque de Darlan para vencer. As parciais finais da partida foram 22-25, 25-15, 25-20, 21-25 e 16-14 na última aí, no mais conhecido como tie break, né? Agora, o Brasil encara a Alemanha na terça-feira às 20h30 no horário de Brasília pela terceira rodada do pré-olímpico, com transmissão do Sport TV, né? Pois é, Darlan foi o grande destaque da partida com 23 pontos, sendo 5 aces. O camisa 28 foi quem levantou a equipe brasileira e foi ovacionado pela torcida ao final da partida. Ali no tie break, a torcida apoiando a nossa parceria conta muito com o irmão Alan, mas todos ajudam. O vôlei é um esporte coletivo, disse aí Darlan ao fim do jogo. O capitão da equipe, Bruninho, também destacou a importância do camisa 28 na partida. Ele tem essa energia importantíssima para a gente. Ele tem uma bola diferente do Alan, com mais altura e força. Senti ele quente no terceiro set e foi fundamental para a gente hoje, disse Bruno. Pois é, boa sorte para nossa seleção brasileira de vôlei. Tomara que não dê essa moleza mais, né, rapaz? Tomara que sirva de lição aí essa partida duríssima. Já já a gente fala muito de Campeonato Brasileiro da Série A, Série B e Série C do Brasileirão também, né? Ramon Dias admite erros, mas se diz orgulhoso do Vasco. Abre aspas, é uma luta até o final. A derrota por 4-1 para o Santos ontem, no domingo, na Vila Belmiro, interrompeu a sequência de bons resultados do Vasco, mas não a confiança do técnico Ramon Dias. Após a partida, o treinador reconheceu que o time cometeu erros que precisam ser corrigidos, mas reforçou o orgulho que sente de seus jogadores devido à campanha de recuperação que o grupo vem fazendo no Campeonato Brasileiro. Ramon exaltou a atuação do Vasco no primeiro tempo, antes de o time sofrer 2 gols nos minutos finais da etapa inicial, e ressaltou que o grupo não pode baixar a guarda. A luta contra o rebaixamento, segundo ele, será até o final. Creio que disputamos um bom primeiro tempo. Os dois times dividiam o controle, se atacavam e se defendiam, e foi uma situação muito infeliz para nós o pênalti, porque aí se abriu o marcador e tivemos que arriscar muito mais no ataque. Não estivemos tão prolixos. Me sinto orgulhoso do time, de tudo o que estamos fazendo, porque nos últimos 4 jogos ganhamos 13 e perdemos 1, e nunca dissemos que iríamos ganhar todos os jogos. É uma luta até o final. Vamos seguir lutando. Falta muito tempo, mas sabemos que temos que corrigir alguns erros que cometemos. Ramon Dias também condenou a confusão entre jogadores de Vasco e Santos, que resultou na expulsão de Medel, e reforçou que o Vasco não pode desanimar após a derrota. O time terá agora uma sequência de 4 jogos no Rio de Janeiro, diante de seu torcedor. Lamento também a expulsão de Medel, porque é um jogador importante para nós. Infelizmente, foi uma ação dos dois times que estão brigando por coisas importantes, e por isso foi a reação por parte de todos. Esperamos que não aconteça mais. Vamos seguir competindo, não estamos derrotados. Pelo contrário, estamos orgulhosos do time e da torcida que nos acompanha. Temos muita coragem e gana de seguir, muito entusiasmo com nossa torcida em casa. Vamos seguir brigando. Estou
Isto recém começa. Não há o que desanimar, porque uma derrota não pode apagar tudo o que fizemos. Porque chegamos e estávamos... porque quando chegamos estávamos em último, quase rebaixado. Agora estamos brigando. Ninguém disse que já estávamos salvos. Estou orgulhoso e seguramente vamos brigar até o final. Mas vacilou, né, seu Ramon? Vacilou demais aí, né? Perder para o Santos, normal. 2-1, 3-2, né? Mas de 4-1. E olha que eu, sinceramente, com todo o respeito que eu tenho ao Santos, esse time do Santos é muito ruim. E isso, acho que isso machucou mais o torcedor do Vasco. O time do Santos é muito ruim. Muito ruim. Quem você colocaria no time do Vasco hoje desse time do Santos? Talvez o Soteldo, o goleiro João Paulo, muito bom. Não vejo grandes jogadores assim no Santos, mas o Santos venceu por, né, erros individuais do Vasco e também a vontade do Santos, né? Evidentemente. Marcelo Fernandes é efetivado após vitórias sobre o Vasco, abre aspas. Sou o treinador do Santos hoje, fecha aspas. Marcelo Fernandes seguirá no comando do Peixe nesta temporada, após a goleada sobre o Vasco por 4-1 no domingo, na Vila. Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico confirmou que segue à frente do time. A informação foi revelada pelo treinador logo no início da entrevista coletiva após a partida. Segundo ele, o coordenador técnico Alexandre Galo já o comunicou sobre a decisão. Internamente, o Galo conversou comigo, ele confirmou sim. Sou o treinador do Santos hoje. Pois é, Marcelo também recordou o início aí na comissão técnica do Santos, ainda em 2011, com Muricy Ramalho, e garantiu ser amigo de todos os treinadores que passaram pelo clube. Eu comecei aqui em 2011 como auxiliar. O Muricy Ramalho me pegou pelo braço para ser auxiliar junto com o Tata. Tive o privilégio de trabalhar só com feras. Tudo que eu faço, eu lembro do Muricy, Oswaldo de Oliveira, Claudinei Oliveira. Tive o prazer de trabalhar em bons e maus momentos. É que nem jogador, você pega casca. Quando fui efetivado como auxiliar, eu adorava fazer o que fazia. Vieram papos que o Marcelo estava lá e o treinador caiu. Sou amigo de todos. Fábio Carille me mandou boa sorte. Fernando Diniz falou comigo. Sou humilde, de caráter. Quero vencer na vida sim, mas sem passar por cima de ninguém. O treinador também recordou a época que foi demitido no ano passado, quando a equipe era comandada por Lisca. Sem citar nomes, ele criticou o movimento que culminou na sua saída naquela época. Há 40 dias atrás eu estava desempregado. Fiquei por um ano por uma coisa que aconteceu que é inadmissível. Não pode chegar um cara aqui hoje e querer tirar A ou B. Não, você vai trabalhar com A e com B, porque eles dão um retorno para a gente. É assim que tem que ser. O justo tem que ser justo. Eu fui campeão paulista em 2015. Eu quero crescer, mas não vou ficar implorando jogar conversa no ar para ser só e ponto, né? Eu tenho uma direção, uma hierarquia a seguir. O agora comandante santista também falou sobre a responsabilidade em assumir o Santos em uma situação delicada e projetou o futuro à frente do clube. Eu quero crescer cada vez mais. Não é qualquer um que senta aqui e pega, na verdade, um time do tamanho do Santos. Uma situação dessa no Brasileiro, um time desse tamanho. Não sei o que vai acontecer para frente, mas vamos dar a vida por isso. Meu futuro está aí. Eu só tenho trabalho. Não tenho problema com política do clube, nada. Eu só quero trabalhar porque eu amo isso aqui. Eu quero crescer, quero ser campeão de novo no Santos. Disse aí o agora, né, treinador do Santos, o Marcelo Fernandes. Mas é aquela coisa, gente. A festa é boa, parabéns para o Marcelo Fernandes, para o Santos. Uma vitória muito boa, mas que ainda não salva o Santos da Série B. O próximo jogo do Santos, a gente vai falar mais profundamente de Campeonato Brasileiro daqui a pouquinho,
Próximo jogo do Santos é contra o Palmeiras. Nesse jogo do Santos, do Palmeiras com o Santos, porque o jogo vai ser no Allianz, o Palmeiras tem um confronto quarta-feira agora, depois de amanhã, pela semifinal da Libertadores. Se o Palmeiras passa, o Palmeiras vai ter aí uns dias de descanso para no domingo jogar contra o Santos. E o Palmeiras deve ir com seu time que tem de melhor. O Santos vai sem Soteldo, sem Lucas Lima e sem um outro menino que foi expulso no banco de reservas, que eu não me recordo o nome agora. Ou seja, o Santos vai com desfalque. Seus principais jogadores não vão jogar. Se o Santos perde para o Palmeiras, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que o Palmeiras ganha de goleada do Santos. É só um exemplo. O Santos pode chegar lá, mesmo com todos esses desfalques, e ganhar. Mas se o Santos perde a próxima rodada aí de goleada, já vai se questionar o treinador. Agora que ganhou, beleza, tomara que isso não aconteça. Mas a gente que vive no futebol há algum tempo já sabe disso, né? Se Marcelo Fernandes ganhou, beleza. Se ele continuar ganhando, ele vai ficando. Se ele perder aí pro Palmeiras, se perder na outra rodada, ele já vai ser questionado e a direção do Santos já vai procurar outro treinador mais cascudo. Mas se ele continuar ganhando, ele vai ficar. Essa é a realidade. Mas o Santos mereceu vencer porque as oportunidades que teve, fez o gol, né? O Santos não tá nem aí, não tem culpa nenhuma que se o Vasco errou, se bobeou, se cochilou. Porque você tomar 2 gols em menos de 3 minutos, não dá, né? Não dá. O Vasco brigando diretamente com o Santos ali, você tem que ter atenção, os 100 minutos, 200 minutos, tem que ter atenção. E o Vasco, já a gente vai falar do Vasco, essa dificuldade que o Vasco tem em finais dos tempos, tanto do primeiro quanto do segundo tempo. O Vasco vem tomando muitos gols. A gente fala mais já sobre o Campeonato Brasileiro, porque a gente vai dar uma paradinha e volta já para a gente falar em definitivo de Série C, Série B e Série A do Brasileirão já para você. Segura aí que a gente volta já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Lindy. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, nosso primeiro vídeo, esse segundo bloco aqui para a gente falar de Campeonato Brasileiro, Série C, Série B e a Série A também do Brasileirão. Os campeonatos europeus, a gente fala amanhã na terça-feira, até porque hoje é muito assunto, então amanhã a gente traz aí tudo que aconteceu no final de semana esportivo, né? Até porque hoje ainda tem jogos dos campeonatos europeus ainda para fechar as rodadas aí, então amanhã a gente traz um resumão aí de tudo que aconteceu no final de semana e que vai acontecer hoje também pelos campeonatos europeus. Falar da Série C, né, do Brasileirão, tivemos o confronto entre Brusque, fora de casa, né, contra a equipe do São Bernardo. O São Bernardo venceu o Brusque por 2-0, lembrando que o Brusque já estava classificado, né,
para a semifinal aí e consequentemente para a Série B do ano que vem. O Brusque perdeu por 2-0, o São Bernardo chegou a 7 pontos e ficou muito perto de conseguir a sua classificação, porque isso no grupo B, viu gente, da Série C. O São José empatou em 1-1 com o Operário, o São José ficou com 5 pontos, o Operário com 4 pontos, todo mundo tem chance ainda. O São Bernardo joga aí por uma vitória, né? Por uma vitória. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. O Operário e São Bernardo. O São Bernardo joga por uma vitória, né? Por uma vitória. Tem que vencer, porque o São José, se o São José vencer a equipe do Brusque fora de casa, o São José vai a 8 pontos. Se a equipe do São Bernardo empatar, por exemplo, ele fica com 8 também. E aí a gente vai para saldo de gols. Nesse momento, o saldo de gol do São Bernardo é 1 positivo. E o do São José é -2 positivos. O Operário, que briga direto aí, tem 4 pontos. Ele precisa também aí tirar um saldo de gol. Ele precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar, né, para as semifinais da Série C e, consequentemente, garantir a sua vaga na próxima Série B. Se ele precisa vencer por 2 gols de diferença, joga em casa, precisa de 2 gols para eliminar o São Bernardo. E ele precisa também que o Brusque pelo menos empate, né, o seu confronto contra a equipe do São José. Com esses resultados, o Operário se classificaria, né? Entraria ali na segunda colocação. Ou seja, São Bernardo, São José e Operário ainda brigam por essa última vaga aí. Então não está definido, só está definido que o Brusque está, né, já na semifinal e está também na próxima Série B. No grupo C, o Paysandu perdeu em casa para a equipe do Amazonas por 2-1 e o Paysandu se complicou, né? Se complicou assim, só depende dele ainda, né? Depende só das suas próprias forças para conseguir a classificação. Ele continua precisando aí de um empate para conseguir a sua classificação. Só que, deixa eu passar os jogos aqui da quinta e penúltima rodada. O Botafogo da Paraíba perdeu para o Volta Redonda por 2-1 e o Paysandu também pelo mesmo placar perdeu para o Amazonas jogando em casa. Sexta e última rodada teremos o Volta Redonda contra a equipe do Paysandu. O Paysandu precisa de um empate. O Volta Redonda precisa de vitória. Olha como o Paysandu se complicou, cara. O Paysandu poderia estar tranquilo, já classificado, né? O Paysandu, se ganha o jogo, ele vai a 10 pontos e consegue passar do Paysandu, porque ele tem 7 gols de saldo. Aliás, ele tem menos 7 gols de saldo, não, perdão. Ele vai ter que tirar uma diferença aí. O Paysandu tem 2 gols positivos, né? O Volta Redonda é -2, tem -2 de saldo. Então, no caso, nesse confronto aí, nessa luta, nessa briga, o Volta Redonda tem que vencer por 3 gols de diferença o Paysandu, se ficar nessa briga dos dois. Se o Amazonas não conseguir ganhar do Botafogo, o Botafogo já foi embora, né? O Botafogo não tem chance mais, só chega a 6 pontos, ele não consegue alcançar mais o Amazonas, né, que tem 9 pontos ali. E nem alcançar mais o Paysandu. Então, o Botafogo está fora dessa briga. E o Amazonas pega justamente o time do Botafogo. Então, o Amazonas, confirmando aí, ganhando o seu jogo, ele chega a 12 pontos e se classifica. O Amazonas que começou muito mal, né? Perdeu as 2 primeiras e agora, rapaz, está aí só dependendo dele para conseguir a sua classificação para a Série B do ano que vem. Então, o Amazonas pode chegar, se ele empatar, por exemplo, se ele empatar, aí, se ele empatar, ele se classifica, viu, gente? Se o Amazonas empatar, ele se classifica, porque Volta Redonda e Paysandu, um mata o outro. Então, ele se classifica. Ele chega a 10 pontos, né? O Paysandu pode chegar a 11, com um empate contra o Volta Redonda, e o Volta Redonda ficaria com 8 pontos. Se o Volta Redonda ganha, ele vai a 10. Fica todo mundo com 10 pontos. O Amazonas tem 3 gols de saldo. Então,
o Volta Redonda tem que tirar esse saldo aí, né? Tem que vencer por 3 gols aí, para pelo menos eliminar o Paysandu. O confronto, o jogo é Volta Redonda e Paysandu. O Paysandu tem que mirar, o Volta Redonda tem que mirar o Paysandu. Um empate garante o Paysandu, né, na próxima Série B do Campeonato Brasileiro. Se o Paysandu perder o confronto, o Amazonas não pode vencer ou empatar o seu confronto contra o Botafogo da Paraíba. Senão, classifica-se aí Amazonas e a equipe do Volta Redonda. Claro que o Volta Redonda tem que tirar o saldo aí do Paysandu, né? Existe essa, né? O próximo confronto aí, domingo, teremos no grupo B, Operário e São Bernardo, Brusque e São José. No grupo C aí, a última rodada, Volta Redonda e Paysandu no sábado, e também no sábado o Amazonas contra o Botafogo da Paraíba. Embolou tudo aí, né, rapaz? Embolou de vez tudo aí. Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, que os times aí da Série C almejam chegar na Série B. Restam 3 vagas, estão sendo disputadas 3 vagas aí, e vai se confirmar no próximo final de semana. Após a 30ª rodada, a Vitória tem 96% de chances de acesso. Vamos dar uma olhada nos números aqui dos times, né, rapaz? Quem tem chance ainda. Encerrada a rodada 30 da Série B do Campeonato Brasileiro, Vitória, Juventude e Guarani venceram seus jogos e aumentaram as chances de acesso ao fim da competição. Com a derrota, o Novo Horizontino saiu do G4 e diminuiu as chances de acesso. Restando 8 rodadas para o fim da 2ª Divisão Nacional, as definições de quem sobe e quem cai vão se aproximando. Após o encerramento de mais uma rodada, as porcentagens de chance de acesso e riscos aí de rebaixamento foram divulgadas pelo site Inforbola do matemático Tristão Garcia. Chances de acesso do Ceará, 11º colocado para cima, todos têm chances de acesso. Segundo Tristão Garcia, o Vozão conta com 1% de probabilidade de retornar à elite nacional. O Vitória lidera com 96%. Pois é, vamos então acompanhar aí as chances de subir, né, destes 11 times. O primeiro, Vitória. Vitória tem 58 pontos, 96% de chance. Em segundo, o Sport tem 54 pontos, tem 70% de chance de subir. Em terceiro, Juventude, com 53 pontos e 71% de chances. O Guarani é o 4º colocado e tem 53 pontos, tem 65% de chance. Na 5ª colocação, Novo Horizontino tem 51 pontos e 47%. O Atlético Goianiense tem 50 pontos, é o 6º colocado e tem 13% aí de chance de subir. O Criciúma é o 7º colocado com 48 pontos, tem 16% de chance de subir. Em 8º, o Vila Nova, com 47 pontos, tem 11% de chances de subir. Em 9º, o Mirassol, com 46 pontos, tem 5% de chance de subir. Em 10º, o CRB, com 45 pontos, tem 5% de chance de subir. Em 11º, o Ceará, 42 pontos, tem 1% de chance de subir para a Série A no ano que vem. E os times que estão correndo risco de rebaixamento? O site Inforbola aponta 8 times com chance de cair para a 3ª Divisão do Campeonato Brasileiro, enquanto o cenário parece irreversível para os 3 últimos colocados. Ainda há uma briga forte para fugir da 17ª posição. A primeira, dentro da zona do rebaixamento. Em 20º, o ABC, com 19 pontos, tem 99% de chance de queda. Em 19º, Londrina, 24 pontos, 95% de queda. 18º, Tombense, com 26 pontos e 85% de queda. 17º, Chapecoense, 29 pontos e 54% de chance. 16º, Avaí, 31 pontos, tem 34% de cair. 15º, Ponte Preta, 33 pontos, 16% de chance de queda. 14º, Sampaio Correia, 34 pontos, com 8% de chance de cair.
E 13º, Ituano com 34 pontos e 9% de chance de rebaixamento. Continuando falando da Série B, os jogos que aconteceram da 30ª rodada foram os seguintes. O Mirassol venceu o CRB por 1-0, o Londrina também venceu o Sampaio Corrêa pelo mesmo placar. Empate em Avaí e Sport em 2-2. O Vitória, líder da competição, agora mais líder do que nunca, venceu em casa no seu Barradão a Tombense por 1-0. O Juventude, pelo mesmo placar, bateu o Criciúma. O Guarani venceu o Novo Horizontino, jogo de 6 pontos por 2-1. O Ituano recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto e as duas equipes empataram em 1-1. O ABC venceu a Ponte Preta por 2-0. O Vila Nova empatou em 0-0 com a Chapecoense. E o Ceará perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 1-0. Próxima rodada que será aí a 31ª da Série B do Brasileirão. Amanhã, mais conhecido como terça-feira, teremos a abertura aí da 31ª rodada com Mirassol e Londrina. Na quinta-feira teremos a Chapecoense recebendo o ABC. Chapecoense que briga ainda para sair da zona de rebaixamento e o ABC afundado na zona de rebaixamento, segura a lanterna da competição, já está condenado. O Atlético Goianiense na sexta-feira joga contra o Ituano. O CRB recebe o Ceará. Teremos também já no sábado o Tombense que recebe o Juventude. O Botafogo de Ribeirão Preto joga contra o Avaí também. No sábado, no Castelão, teremos o Sampaio Corrêa contra o Novo Horizontino. O Guarani recebe o Vila Nova. O Criciúma mede forças contra o líder Vitória. O Criciúma precisa demais aí da vitória, né? Para conseguir aí continuar sonhando com a classificação para a Série A do ano que vem. Já o Vitória, se vencer, ele pode aí chegar a 61 pontos e ficar, na minha opinião, a 3 pontos de voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Porque o Vitória, chegando a 64 pontos, dificilmente fica de fora, né, da próxima Série A do ano que vem. Porque o Vitória nesse momento tem 7 pontos no Novo Horizontino, que é o 5º colocado. Se ele ganhar o seu confronto contra o Criciúma, ele chega a 61 pontos. E chegando a 61, ele fica uma vitória, na minha opinião. Matematicamente pode ser que não consiga, né? Chegando aos 64 pontos, matematicamente ainda conseguiu acesso, mas o Vitória fica muito, mas muito perto. E dificilmente, com 64 pontos, um time fica de fora aí. Pelo menos a 4ª colocação se garante, né? O Vitória que com a vitória aí no último final de semana contra a Tombense, abriu 4 pontos do 2º colocado, Juventude. Deu uma tranquilidade a mais, tanto a diferença para o 5º colocado, quanto também para o 2º colocado na briga aí pelo título da competição. Então, Criciúma, no domingo, recebe a equipe do Vitória às 18 horas. O Sport fecha a rodada na próxima segunda-feira contra a Ponte Preta. A Ponte Preta, que está na parte de baixo da tabela, precisa pontuar. E o Sport precisa pontuar também, né? Que o Sport, vencendo esse confronto contra a Ponte Preta, ele chega a 57 pontos. Fica aí precisando de mais 2 vitórias e um empate para também se garantir na Série A do ano que vem. Classificação então para você depois dos jogos da 30ª rodada. O Vitória lidera com 58 pontos, em segundo o Sport 54, em terceiro o Juventude 53 pontos. Acompanhado ali do Guarani também com 53 pontos, só que o Bugre tem uma vitória a menos que o Juventude. Em quinto, Novo Horizontino 51, em sexto, Atlético Goianiense 50, em sétimo, Criciúma 48. Por isso que o Criciúma precisa da vitória. Vencendo, ele chega a 51 pontos e pode diminuir a diferença para o G4 do Brasileirão. Pois é, o Criciúma então, com os seus 48 pontos,
Em sétimo e oitavo, Vila Nova 47, nono Mirassol 46, décimo CRB 45, décimo primeiro Ceará 42, décimo segundo Botafogo com 40, décimo terceiro Ituano 34 pontos, décimo quarto Sampaio Correia com a mesma pontuação, décimo quinto Ponte Preta 33, décimo sexto Avaí 31 pontos. Dentro da zona de rebaixamento, Chapecoense 29, 18º Tombense 26, 19º Londrina 24 e na lanterna da competição e já rebaixado para a segunda divisão, o ABC com apenas 19 pontos. É a situação da Série B do Brasileirão. Falar para você da Série A do Brasileirão, 25ª rodada, toda ela já quase completada, né? Porque hoje tem um jogo entre Botafogo e a equipe do Goiás. Claro que todo mundo que está na parte de cima e na parte de baixo da tabela também vai estar ligado nesse confronto. O Botafogo pode abrir 9 pontos aí de diferença para o segundo colocado e ficar aí muito perto de conquistar o título do Campeonato Brasileiro de 2023. Pois é, o Palmeiras vacilou, perdeu de virada para o Bragantino por 2-1, né? Palmeiras que colocou um time totalmente reserva contra o Bragantino. Eu até achei o Bragantino com muita dificuldade, né? Time que vem embalado aí muito bem na competição, teve até muita dificuldade para vencer a equipe do Palmeiras. No primeiro tempo, o Palmeiras conseguiu dominar o Bragantino mesmo com o time reserva. Teve duas, depois que fez o gol, teve o Cleito fazendo boas defesas e teve 2 bolas na trave. Não conseguiu ampliar aí o placar e aí pagou no segundo tempo, né? O Bragantino no segundo tempo conseguiu virar o confronto. Tivemos também, abrindo essa rodada, o Flamengo vencendo o Bahia por 1-0. O Flamengo que não vencia há bastante tempo no Campeonato Brasileiro e não fazia gol também há algumas rodadas, né? Não tanto pelo Brasileiro quanto também pela Copa, por outras competições. Não pelo Brasileiro especificamente, já que a gente está falando de Brasileiro, já que o time do Flamengo fez um gol no empate contra o São Paulo, né, na final da Copa do Brasil. Venceu por 1-0, muitas polêmicas nesse confronto. O Bahia reclamando demais aí desse confronto, porque teve um jogador expulso, né? O Canu foi expulso por ter puxado aí o jogador do Flamengo e acabou sendo expulso. Só que os torcedores e a direção do Bahia reclama que teve um lance igual contra o Flamengo e o jogador do Flamengo não foi expulso. Esse foi o questionamento aí. O pênalti também muito duvidoso. Para mim, na minha opinião, não houve o pênalti para o Flamengo. Para mim não houve o pênalti. Não tem força. Aquele movimento que o jogador do Bahia faz, o Gilberto, não tem força claramente para derrubar o jogador do Flamengo, o Bruno Henrique. Não tem. Mas a gente sabe como é que é o VAR no Brasil, né? Ele vai procurando qualquer coisa, né, para inventar, para dar pênalti, né, rapaz? É incrível isso. O Flamengo, mais uma vez, na minha opinião, foi beneficiado aí, venceu. Até então tinha voltado para o G4, mas com a vitória do Bragantino, ele saiu do G4 do Campeonato Brasileiro. 1-0 para cima do Bahia. O Bahia que continua na zona do rebaixamento, caiu mais uma posição. Agora, com a vitória do Santos, né? A gente vai falar já já. O Bahia caiu para a 18ª colocação. Tivemos também o confronto entre Fortaleza e Grêmio. Fortaleza com time também modificado, um misto, né? Conseguiu segurar o Grêmio 1-1. O Grêmio acabou perdendo um pênalti ainda com o Cristaldo, né? O Cristaldo acabou desperdiçando uma penalidade máxima. O Grêmio, que mesmo com a derrota, continua no G4, né? Só que caiu uma posição. Ele que com empate caiu uma posição, não, tá na mesma posição. Ele que com empate tinha conseguido ultrapassar a equipe do Bragantino, né? Mas só que com a vitória do Bragantino, o Bragantino acabou ultrapassando aí o time do Grêmio na tabela de classificação. Na verdade, o empate do Grêmio tinha colocado o Grêmio na 2ª colocação, mas aí, né, no decorrer da rodada, ele acabou caindo para a 3ª colocação. Tivemos o clássico paulista entre São Paulo e Corinthians. Corinthians logo no começo fez 1-0, mas aí o São Paulo, né, com todo esse ambiente bom que está tendo no São Paulo, conquista de Copa do Brasil, São Paulo acabou conseguindo virar ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo administrou, o Corinthians tentou fazer o seu gol, que seria o gol de empate, né, mas não conseguiu empatar o confronto. São Paulo venceu por 2-1, se afastou de vez da zona do rebaixamento. Já o Corinthians
Se o Goiás ganhar hoje, o Corinthians pode ficar a 3 pontos da zona do rebaixamento. Porque se o Goiás ganha hoje, ele fica 4, né? Ele fica a 4 pontos da zona ali do rebaixamento, porque se o Goiás ganhar, quem entra na zona do rebaixamento é o time do Vasco da Gama. Um empate, aí sim, se o Goiás empatar, ele chega, né? Ele sai da zona de rebaixamento, chega a 27 pontos, joga o Vasco, então no caso o Corinthians ficaria a 4 pontos da zona, na verdade já está, né? Continuaria a 4 pontos da zona do rebaixamento. É o Corinthians que tá pagando para ver, né, rapaz? O Corinthians colocou um time misto também contra a equipe do São Paulo, claro que forçado também aí com algumas contusões, suspensão, enfim. Tivemos um confronto entre Cuiabá e Fluminense. Fluminense que está com a cabeça voltada na semifinal da Libertadores da América contra o Internacional, mandou um time reserva misto, né? Para jogar lá contra o Cuiabá, teve aí um jogador expulso e o Cuiabá aproveitou e venceu por 3-0. Cuiabá se afasta aí da zona de rebaixamento, já o Fluminense perde a oportunidade ali, né, de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. O Internacional, que é o adversário, que vai ser o adversário e é o adversário do Fluminense na semifinal da Libertadores da América na terça-feira, né? Terça-feira já teremos, na quarta, né? Quarta-feira já teremos esse confronto aí entre, na verdade, terça-feira mesmo, mais conhecida como amanhã. Teremos o jogo da volta entre Internacional e Fluminense Internacional. Agora vai ser Internacional e Fluminense, o jogo vai ser no Beira-Rio, né? O Atlético Mineiro aproveitou a situação aí do Internacional, colocar time misto e venceu por 2-0. Bom resultado do Galo. O Galo com esse resultado tá ali, né, rapaz? Chegou a 40 pontos, tá a 4 pontos da zona de classificação do G4, né? Tá ali a 1 ponto do G6 da competição e está a 4 pontos do G4 do Campeonato Brasileiro. O Santos, jogo direto aí pelo rebaixamento, recebeu a equipe do Vasco da Gama, goleou, rapaz. O Santos venceu por 4-1. Vasco até que não jogou um primeiro tempo mal, né? Não jogou o primeiro tempo do Vasco, foi bom, só que deu 2 vacilos no começo, no finalzinho do primeiro tempo, né? E acabou tomando 2 gols aí no Marcos Leonardo, que acabou indo para o intervalo 3-1. E aí, para você voltar no segundo tempo com o Santos na Vila Belmiro ganhando de 3-1, é muito difícil você conseguir reverter a situação, né? O Vasco tomou mais um gol, que foi anulado, né? O terceiro seria o terceiro gol do Marcos Leonardo, foi anulado, mas aí o Soteldo, que provocou uma confusão danada, né? Por pisar em cima da bola, ficar em cima da bola, e aí os jogadores do Vasco foram para cima dele, criou uma confusão danada. Algum jogador do Vasco, o Lucas Lima do Santos e o Medel do Vasco acabaram sendo expulsos, mais um jogador do Santos no banco de reserva, e o Soteldo acabou tomando amarelo, né, por provocar toda essa situação, e acabou tomando o terceiro cartão amarelo e não joga contra o Palmeiras na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco perde uma derrota dura para o Vasco da Gama. Por outro lado, o Santos, né, com a vitória, sai da zona de rebaixamento, começa já a olhar novos horizontes, mas claro que não pode deixar a peteca cair. O Santos só está ali a 1 ponto, né, fora da zona do rebaixamento, 1 ponto de diferença ali para o Goiás, que nesse momento abre a zona de rebaixamento. Só que o Goiás ainda joga, né? Então, se o Goiás empatar ou ganhar, mesmo assim o Santos vai continuar a 1 ponto de diferença aí da zona do rebaixamento. Tem que continuar remando, assim como o Vasco. O Vasco que pode entrar, se o Goiás empatar ou ganhar do Botafogo nesta noite, o time do Vasco pode voltar para a zona de rebaixamento. Claro que o jogo é muito duro para o Goiás, mas a gente está falando de futebol, né, gente? A gente está falando de futebol e de Campeonato Brasileiro, o campeonato mais equilibrado do mundo. E tudo pode realmente acontecer na noite de hoje no Newton Santos. Já já a gente fala aí como vai as duas equipes para esse confronto.
Tivemos também um confronto mineiro entre Cruzeiro e América Mineiro. O Cruzeiro não conseguiu vencer o América, rapaz. Não aproveitou aí a fragilidade do América, né? A dificuldade do América no Campeonato Brasileiro e acabou empatando em 1-1. Perde a chance de sair da parte de baixo da tabela de classificação ali do Brasileirão. Continua, né? Vai continuar 4 pontos de diferença, né? Da zona de rebaixamento, a equipe do Cruzeiro correndo risco. Tivemos também o Atletiba, né, rapaz? E como a gente tá falando de futebol aqui, o Atlético Paranaense tinha a chance de, vencendo o confronto, entrar no G4 e chegar a 43 pontos. Entraria no G4. Agora ficou distante. 4 pontos aí de distância do G4 do Campeonato Brasileiro. Foi visitar o Coritiba lá no Couto Pereira e perdeu por 2-0. Coritiba não muda a situação do Coritiba. Coritiba chega a 17 pontos, fica ali a 1 ponto do América Mineiro, que é o 19º, e fica a 8 pontos do 18º colocado Bahia, e a 9 pontos do 17º e 16º Goiás e Vasco, respectivamente. Lembrando que o Goiás ainda joga, né? Mas de qualquer maneira, a diferença para sair da zona de rebaixamento pode ser aí hoje é de 9, né? Mas pode ser aí de 10 pontos. Caso o Goiás vença o confronto contra a equipe do Botafogo, ou empate, né? Que aí quem ficaria ali na 16ª posição seria o Santos. E a diferença pro Coritiba sair da zona de rebaixamento seria 10 pontos. O América Mineiro também numa situação bastante difícil. O empate não melhorou a situação do América Mineiro, que chegou a 18 pontos. O Bahia caiu para a 18ª colocação com 25 pontos, com os resultados aí, com a vitória do Santos, né, sobre o Vasco da Gama na rodada. Já a gente fala de tabela de classificação. O RB Bragantino venceu o Palmeiras por 2-1. O Bragantino assumiu a 2ª colocação. O Palmeiras perdeu a chance de diminuir para 4 pontos a diferença sobre o líder Botafogo e colocar uma pressão danada no Botafogo no jogo de hoje, né? Mas não conseguiu não, perdeu de virada, colocou um time totalmente reserva contra a equipe do Bragantino e sofreu as consequências. Até fez 1-0, né? Primeiro tempo fez 1-0, teve chance ali de ampliar. O goleiro do Bragantino fez 2-3 defesas boas ali, teve 2 bolas na trave, né? Quando o Palmeiras fez 1-0, não aproveitou. No segundo tempo, o Bragantino aproveitou as oportunidades, numa penalidade até infantil, né? Do Richard Rios, e o Bragantino empatou, e no finalzinho do jogo, né, o Bragantino conseguiu a virada por 2-1. Resultado ruim para o Palmeiras, mas que o Palmeiras não dá para também o torcedor falar, reclamar, né? O Palmeiras colocou time misto, time reserva. Na verdade, time reserva porque está pensando na Libertadores, no jogo do Boca de depois de amanhã, mais conhecido como quarta-feira. Hoje, fechando a 25ª rodada, tem o Botafogo no Newton Santos às 8 horas da noite. Botafogo, se vencer, ele abre 9 pontos do 2º colocado Bragantino e fica muito perto aí de conquistar o título do Campeonato Brasileiro de 2023. Vamos saber então das coisas das duas equipes que vão entrar em campo logo mais para decidir aí. Jogo importante para o Botafogo, né? Ampliar a sua vantagem na liderança, e para o Goiás sair da zona de rebaixamento. Para o Goiás, um empate já basta para ele deixar os 4 últimos colocados da tabela de classificação. Falar do Botafogo, que é o mandante aí desse confronto. Botafogo do técnico Bruno Lage. Massal, expulso contra o Corinthians na rodada passada, está indisponível. Hugo, substituto natural da posição, ganhará uma chance como titular. Bruno Lage testou diferentes alternativas para o time titular e, como de praxe, só vai definir a equipe que começará o duelo nesta segunda-feira na pré-eleição. Tão provável Botafogo tem Lucas Perry no gol, de Plácido, Adrielso Cuesta e também o Hugo e o Marlon Freitas, Gabriel Pires ou então Tietê, Eduardo, Matias Segovia ou então Diego Costa, Tiquinho Soares e o Vitor Sá na frente. Esse é o provável Botafogo para o jogo de logo mais contra o Goiás. O Goiás precisa demais pontuar nesse jogo para sair da zona do rebaixamento. O Goiás do técnico Armando Evangelista.
O volante William Oliveira e o atacante João Magno, recuperados de virose, devem voltar ao time. Os desfalques da vez são os meio-campistas reservas. Luiz Oyama, que pertence ao Botafogo, e Palácios, suspenso. O volante Rafael Guzzo fica à disposição após ter cumprido suspensão. E o lateral esquerdo Sander está recuperado de uma lesão muscular. Então, provável Goiás para o confronto contra o líder da competição. Tem Maguinho no gol, aliás, Tadeu no gol, Maguinho, o Lucas Halter e também o Bruno Melo, Hugo, ou então Sander, William Oliveira, Morelli e Guilherme, Alano, João Magno, Anderson Oliveira na frente. Esse é o provável time do Goiás. O Goiás vai aí no 4-3-3, né, rapaz? 4-3-3 aí, vai tentar pontuar lá no Newton Santos para sair da zona do rebaixamento. Ou seja, todo mundo, né, seja da parte de cima quanto da parte de baixo, olhando demais para esse confronto logo mais à noite. Porque interessa ao título, interessa também quem está brigando pelo título, quem está brigando por Libertadores da América e quem está brigando também pelo rebaixamento, principalmente. Porque se o Botafogo empata hoje, ele vai continuar na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Se o Goiás, e já para o Goiás pontuar é essencial. Ou seja, o Goiás vai dar a vida nesse confronto aí, né, rapaz? Pois é. Falar então da próxima, vou falar da próxima rodada, ainda não, né? Da próxima rodada, da 26ª rodada do Brasileirão, que começa no próximo sábado. Teremos o Goiás que joga hoje com o Botafogo, na rodada que vem ele tem um confronto direto. Por isso que é importante o Goiás pontuar hoje. Porque se o Goiás pontuar, ele sai da zona de rebaixamento e na próxima rodada, mais conhecido como sábado, que começa a rodada, ele vai jogar contra o Bahia, que está dentro da zona do rebaixamento, que nesse momento, né? Eles dividem ali, então estão apenas a 1 ponto de diferença. Claro que o Goiás joga, como eu já disse, né? Pode aumentar isso aí. O Goiás vai receber o Bahia, jogo de 6 pontos. Jogo que pode valer a permanência de um ou outro aí na Série A do ano que vem. Isso sábado. Também no sábado teremos outro time que está brigando ali na parte de baixo da tabela. Contra um time que está só fazendo festa, que é o São Paulo. Venceu o clássico contra o Corinthians na rodada 25. E o Vasco, que vem de uma derrota de 4-1 para o Santos na Vila Belmiro, pressionado demais porque precisa vencer esse confronto contra o São Paulo. Caso ele entre na zona de rebaixamento hoje, ele entra mais pressionado ainda. E se ele não entrar, ele vai entrar pressionado também, porque ele tem que vencer. Porque se o Vasco não vence o Santos, se ele entrar hoje na zona de rebaixamento, se ele não vencer o Santos, não vencer o São Paulo, ele pode se complicar, porque o Goiás e o Bahia se enfrentam, né? Então, assim, se ele terminar a rodada na 16ª posição e ele não ganhar o confronto contra o São Paulo, de qualquer maneira ele entra na zona de rebaixamento. Se empatar Goiás e Bahia, ele entra. Se o Goiás ganhar, ele entra. Se o Bahia ganhar, ele entra. Então, assim, o Vasco na próxima rodada não pode nem pensar em empatar. Tem que ganhar o confronto contra o São Paulo em São Januário. A bola rola às 18h30 do sábado. Teremos o clássico aí das maiores torcidas do Brasil no sábado também, às 9 horas da noite, fechando os jogos do sábado. O Corinthians vai receber na sua Neoquímica Arena a equipe do Flamengo. O Corinthians que precisa pontuar para deixar aquela parte de baixo da tabela, e o Flamengo também precisa pontuar para voltar ao G4, na verdade vencer, né? Para voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro. É o encontro das maiores torcidas do Brasil. As duas torcidas maiores, né, do nosso futebol brasileiro. Já no domingo teremos o clássico vovô. O Fluminense recebe a equipe do Botafogo. Aí a gente vai saber já se o Fluminense vai jogar contra o Botafogo no próximo domingo de ressaca, mas uma ressaca boa, né, por classificação à final da Libertadores da América, ou ressaca de tristeza por não ter alcançado aí chegar, né, na decisão da Libertadores da América. Já vamos saber, né? Já vamos saber aí nesse confronto contra o Botafogo. Fluminense e Botafogo então se enfrentam no domingo às 16 horas. O Palmeiras tem um clássico também contra o Santos.
O Santos vem animado, né, com a vitória por 4-1 sobre a equipe do Vasco. E o Palmeiras vem de derrota com seu time reserva contra o Bragantino. O Internacional, que está envolvido aí na Libertadores contra o Fluminense, vai jogar o Grenal contra o seu maior rival, o Grêmio, né? Jogo no Beira-Rio. O Atlético Mineiro recebe o Lanterna Coritiba. É a chance do Atlético ali vencer o confronto, aproveitar a fragilidade do Coritiba e chegar aí aos seus 43 pontos, né? E chegar de vez, né, rapaz, na briga ali. Cadê o Galo, rapaz? Cadê o Atlético Mineiro? Opa, achei. É o 7º colocado, ele pode chegar a 43 pontos e entrar no G6 da competição e mirar aí o G4, evidentemente que dá uma vaga direta, né, para a fase de grupos da próxima Libertadores da América. O Coritiba precisa desesperadamente da vitória para chegar a 20 pontos e ainda sonhar em sair e se livrar do rebaixamento, mas a situação é muito complicada. Na Liga Arena, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense vai receber também no domingo o Bragantino, que vem animado aí, né, rapaz? Vem animadão o Bragantino, para quem sabe aí conseguir uma vaga direta na próxima fase de grupos, né, na fase de grupos da próxima Libertadores da América. Aí o Atlético precisa também da vitória, porque se ele vencer, ele chega a 43 pontos e fica aí a 2 pontos do próprio Bragantino. Então, um jogo de 6 pontos na briga pela vaga da Libertadores da América. O Fortaleza recebe o desesperado América Mineiro também no domingo. Um jogo aqui que foi adiado, né? Jogo que foi adiado para o dia 14. É o jogo entre Cuiabá e Cruzeiro. Não vai ser na próxima rodada, vai ser dia 14, num sábado, o confronto entre Cuiabá e Cruzeiro. Esse jogo não vai acontecer, então não teremos os 10 jogos da 26ª rodada do Brasileirão. Classificação: Botafogo lidera com 51 pontos, mas pode chegar a 54 nesta noite. O Bragantino chegou a 45 pontos, é o 2º colocado. Em terceiro, o Grêmio com 44, acompanhado do Palmeiras também com 44 pontos. Mas os gaúchos têm uma vitória a mais que o Palmeiras. Em quinto, o Flamengo 43 pontos. Em sexto, o Fluminense 41. Em sétimo, o Atlético Mineiro 40. Em oitavo, o Atlético Paranaense 40. Em nono, Fortaleza 39 pontos. Em décimo, São Paulo 34 pontos. 11º, Cuiabá 32. 12º, Cruzeiro 30. 13º, Corinthians 30 pontos também. 14º, Internacional 29 pontos. 15º, com a vitória sobre o Vasco, Santos chegou a 27 pontos. Em 16º, uma posição fora da zona do rebaixamento com 26 pontos, o Vasco da Gama. E só está aí porque tem uma vitória a mais que o Goiás, que abre a zona de rebaixamento também com 26 pontos. Mas se o Goiás pontuar hoje, o Goiás joga o Vasco para a zona do rebaixamento. 18º, Bahia 25 pontos. 19º, América Mineiro 18 pontos. E na lanterna da competição com 17 pontos. Em 20º, a equipe do Coritiba. Essa é a situação então do Brasileirão e essas são as notícias que a gente tinha para trazer para vocês aqui desta segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. A gente volta amanhã falando mais de futebol. Amanhã a gente fala aí dos campeonatos europeus. Tem também Liga dos Campeões da Europa, né, rapaz? A segunda rodada dos grupos aí da Liga dos Campeões da Europa. Claro, a gente fala de Série B, a gente fala mais de Campeonato Brasileiro, desse jogo do Botafogo que vai acontecer nesta noite de segunda-feira. A gente traz as informações, as notícias do que vai acontecer e do que vai acontecer hoje, né? E também amanhã, evidentemente, no futebol a gente traz amanhã. Às 18 horas eu volto com as informações aí do nosso segundo vídeo de fechamento aqui dessa segunda-feira, com notícias de Brumado, da região, da Bahia, de todo o nosso Brasil. Beijão no seu coração, deixa o like, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Tamo junto!